Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Roberto Quioca e este é um canal onde eu pretendo fazer leituras comentadas. Vou ler os textos do nosso instituto e os textos que me mandarem, livros, e pretendo fazer uns comentários em cima onde for pertinente. Sempre à luz da Escola Austríaca de Economia e do Libertarianismo. Então, sem mais delongas, eu vou começar a leitura do texto. Esse é um texto que eu escolhi aleatoriamente. É o texto publicado lá pelos idos de 2009, quando o Instituto Rothbard ainda se chamava Instituto Mises Brasil, e ele se chama A Seguridade Social Compulsória. Ele foi escrito pelo Ludwig von Mises, e ele foi escrito, não foi em 2009, obviamente, foi escrito em 1922, e esse artigo está no livro Socialism, do Mises. Então eu vou começar a leitura. Vocês podem observar aqui a bela imagem aqui, é um meme muito conhecido, é o governo oferecendo o Bolsa Família enquanto ele tira o dinheiro do bolso do pobre, né? Enquanto ele se enriquece. Então eu vou começar a leitura do texto e fazer comentários conforme for achar pertinente. A essência do programa estatizante da Alemanha é a Seguridade Social. Entretanto, mesmo as pessoas fora do Império Alemão também passaram a enxergar a Seguridade Social como ápice da sabedoria política. Enquanto alguns aplaudem os maravilhosos resultados obtidos por essa instituição, outros reprovam tais medidas pelo simples fato de elas não terem sido mais abrangentes, por não terem incluído todas as classes e por não darem aos beneficiados tudo o que, em sua opinião, eles deveriam ganhar. A Seguridade Social, já foi dito, foi criada para dar a cada cidadão a assistência necessária, o melhor tratamento médico em caso de doença e o sustento adequado caso ele fique incapacitado para o trabalho por causa de acidente, doença ou idade avançada, ou mesmo caso ele não consiga encontrar emprego nas condições que considere necessárias. Esse artigo, lembrando, foi escrito em 1922 e parece que Mises escreve ele, todas as vezes que eu li esse artigo, é sempre muito atual, né? Parece que Mises escreve hoje esse artigo. Infelizmente, parece ser atemporal. Acontece exatamente isso, Seguridade Social é tido cada vez mais como o ápice da bondade, da sabedoria, e Mises com certeza vai dizer mais aqui no decorrer do artigo. Nenhuma sociedade civilizada permite insensivelmente que os pobres e os incapacitados morram de fome. Obviamente. Sempre existiu algum tipo de instituição criada para socorrer da miséria aquelas pessoas incapazes de se sustentarem a si próprias. À medida que o bem-estar geral foi aumentando como consequência do desenvolvimento do capitalismo, as medidas de ajuda aos pobres também melhoraram. Simultaneamente, o fundamento legal para essas ajudas também mudou. O que antes era uma caridade sobre a qual os pobres não tinham direito reivindicativo, hoje tornou-se uma obrigação da sociedade. Todos os arranjos foram feitos para garantir o sustento dos pobres. Porém, no início, ainda havia um cuidado para não dar aos indivíduos o direito, executável por força legal, de exigir seus benefícios. Da mesma forma, ainda não se havia pensado em remover o estigma que acometia todos aqueles que assim eram sustentados pela comunidade. E isso não era insensibilidade. Toda a discussão que se originou, por exemplo, com as Poor Laws inglesas, modificadas em 1834, mostram que as pessoas até então estavam plenamente cônscias dos grandes perigos sociais envolvidos em cada expansão dos programas assistencialistas. A Seguridade Social alemã e os programas semelhantes de outros estados foram erigidos sobre bases muito distintas. O sustento passou a ser um direito que a pessoa pode impor por força de lei. O beneficiário não sofre qualquer tipo de difamação por conta de seu status social. Ele torna-se um pensionista do Estado, assim como o rei ou seus ministros também. Não há dúvidas que, por conta do seu status social.
ele torna-se um pensionista do Estado, assim como o rei ou seus ministros também. Seus ministros. Também não há dúvidas de que ele passa a ter o direito de ver aquilo que ele recebe como sendo equivalente de suas próprias contribuições, como se ele fosse o recebedor de uma anuidade de seguro, como qualquer pessoa que tenha feito um contrato de seguro, pois as contribuições securitárias sempre se dão à custa do salário, não importando se elas são coletadas do empreendedor ou dos trabalhadores. O montante que o empreendedor tem de pagar pela seguridade representa um encargo sobre a produtividade marginal do trabalho, o que tende a reduzir os salários da mão de obra. Como os custos de manutenção do programa são cobertos por impostos, o trabalhador claramente está contribuindo com sua fatia, direta ou indiretamente. As coisas realmente não mudam. Você vê o Mises, ele fala da Poor Law inglês ali, que é de 1500, mas continua por toda a história. Mas ela piorou, né? E é muito pior. Antes era como se fosse uma esmola mesmo, e a pessoa é muito triste estar nessa situação, mas a pessoa prefere pedir do que morrer de fome, correto? E hoje se tornou um direito da pessoa receber esmola, então não tem mais nada de caridade envolvido nisso, virou como se fosse um seguro, mas as pessoas são obrigadas a pagar. E Mises é genial, é uma aula de esse parágrafo que eu acabei de ler aqui é uma aula de economia. A gente pode reler algumas partes, dizendo que não importa quem, por exemplo, quem pagou, todos têm direito. A socialização de tudo, e quando você se sente no direito de ter uma renda, você tira aquele incentivo que as pessoas têm de produzir, pedir esmola é uma coisa degradante para a pessoa realmente, mas é uma coisa honesta. A pessoa que está precisando de dinheiro, ela com toda honestidade e humildade, ela pede ajuda, e o coração e todo o sentimento que a gente tem de preservar a nossa sociedade, as pessoas que vivem nela, o bem-estar das pessoas que vivem nela, nos faz contribuir para isso. E quando você retira isso, isso tudo vira um custo, e eu acho que a pessoa que vive dessas pensões, ela parou de sofrer um estigma em termos. Eu acho que ela ainda sofre o estigma de ser o pobre que precisa de ajuda, e sofre ainda outro estigma, que é o de essa pessoa ser vista como o recebedor de um benefício que você não foi te dado a escolha de dar ou não a ele, né? Você está sendo roubado por impostos, e não, aquela pessoa está se beneficiando disso. É como se fosse o receptor de um produto roubado seu. A pessoa te rouba um relógio de estimação que seu avô tinha te dado, e no dia seguinte você encontra o sujeito ali com o seu relógio. Você fica indignado, com razão, né? E passa a ver naquela pessoa também que recebe o produto do roubo que você sofreu com olhos ruins. Pior ainda. Então eu prefiro muito mais que as pessoas que precisam realmente, elas tenham a humildade de pedir ajuda, e quem puder, eu tenho a certeza, a confiança plena que Deus é bom. Deus dá esse coração, essa bondade a todos nós, para dar isso para as pessoas sem haver nenhuma necessidade de uma coerção. A caridade, ela acontece se existe liberdade. Se não existe liberdade, não há espaço. A caridade é substituída. A pessoa que paga impostos, ela vai falar que ela já contribuiu,
a gente sabe que não é assim, né? Que o dinheiro que o Estado nos rouba, ele não tem nenhuma destinação concreta, né? Ele vai para uma parte é obrigatória para a saúde, outra para a educação, mas nunca nunca o que para a educação, gastar no que, pagar professor, o que para a saúde é realmente dar um remédio, fazer uma cirurgia numa pessoa, ou é sustentar toda aquela massa de burocratas, desde o do topo do Ministério da Saúde, o presidente incluso, até o mais baixo funcionário e todos as empresas e fornecedores envolvidos, o que acaba chegando para a pessoa, né? É, realmente não, a caridade então não tem, quando vai para o Estado some, a gente sabe, tem estudos, acompanhamentos que mostram que de cada vamos falar, com US$ 10 que são roubados de uma pessoa, menos de US$ 1 chega realmente para a pessoa que necessita, né? E na caridade privada isso chega sempre acima de metade, né? Então, é, quer ajudar, ajuda, não, não quer ajudar, ajuda você ou convença os outros a ajudarem, que desse jeito as coisas chegam no lugar e do jeito que através da coerção não vai chegar. Eu vou continuar a leitura aqui para não ficar muito comprido o vídeo. Os intelectuais propagandistas da Seguridade Social, assim como para os políticos que a implementaram, creem que doença e saúde são duas condições do corpo humano, claramente separadas uma da outra, e sempre diagnosticadas sem qualquer dúvida ou dificuldade. Qualquer médico poderia diagnosticar as características da saúde. Já a doença era um fenômeno corpóreo, que aparecia independentemente da vontade humana e que não era suscetível às influências dessa vontade. Havia pessoas que, por um motivo ou outro, simulavam doença, porém o médico poderia desmascarar a face. Somente a pessoa saudável era totalmente eficiente. A eficiência da pessoa enferma era diminuída, de acordo com a natureza e gravidade de sua doença. E o médico era capaz de indicar, por meio de testes fisiológicos objetivamente averiguáveis, o grau de redução da eficiência. Tem um typo ali, 2 aliás eu peguei. E vou continuar a leitura aqui. Ocorre que cada afirmação dessa teoria é falsa. Não existe uma fronteira claramente definida entre a saúde e a doença. Estar doente não é um fenômeno independente de vontade consciente e de forças psíquicas atuando no subconsciente. A eficiência de um homem não é meramente o resultado de sua condição física. Ela depende amplamente de sua mente e de sua determinação. Assim, toda a ideia de que é possível, por meio de exames médicos, separar o incapaz do capaz e dos fingidores, bem como separar aqueles que são aptos a trabalhar daqueles que não são, é insustentável. Aqueles que acreditam que seguro-saúde e seguro contra acidentes podem se basear em meios totalmente eficazes de certificar doenças, ferimentos e suas consequências estão redondamente enganados. O aspecto destrutivo do seguro-saúde e do seguro contra acidentes está, acima de tudo, no fato de que tais instituições promovem, subsidiam, acidentes e doenças, retardam a recuperação e, muito frequentemente, criam ou, de alguma forma, intensificam e prolongam os distúrbios funcionais que se seguem às doenças ou aos acidentes. Aqui a gente vê os incentivos que depois teóricos modernos, como o Ropa, eles bolam dão uma dilapidada nesse argumento e mostram que a existência da Seguridade Social, que é a mesma coisa que o Nils está falando aqui, incentivam os acidentes e doenças, né? Ou pelo menos a afirmação, o metalúrgico que para se aposentar, para ter acesso ao seguro, à Seguridade Social,
decepa propositalmente ou não, mas vamos por aí que foi propositalmente, decepa um dedo da mão, o dedo mindinho, um dedo que não vai fazer tanta falta, e assim ele pode viver na flauta para o resto da vida, porque ele vai achar um médico que vai lhe dar o atestado dizendo que ele virou incapaz porque faltou um dedo na mão, enquanto inúmeros exemplos da sociedade de pessoas sem os dois braços e as duas pernas aí trabalhando, conseguindo seu sustento, pessoas com problemas gravíssimos de saúde que continuam na labuta. Isso a gente vê que realmente ninguém pode falar quem é produtivo, quem não é, a não ser o próprio mercado, claro. E eu vou continuar porque Mises continua. Uma doença especial, a neurose traumática, que já havia aparecido em alguns casos como resultado da regulamentação dos pedidos de indenização por lesões, acabou se tornando, por causa da Seguridade Social Compulsória, uma doença nacional. Ninguém mais nega o fato de que a neurose traumática é resultado da legislação nacional. Não. Ninguém mais nega, desculpe, o fato de que a neurose traumática é resultado da legislação social. Ok. De maneira avassaladora, as estatísticas mostram que as pessoas que têm seguro levam muito mais tempo para se recuperarem de suas lesões do que aquelas que não têm. Da mesma forma, elas também são mais propensas a sofrer distúrbios funcionais permanentes ou prolongados do que os não segurados. É o que eu estava falando, pessoas que... Eu não sei se as pessoas que hoje em dia a gente vê aí trabalhando, se elas têm ou não seguro de saúde, elas com certeza têm acesso ao seguro social, e mesmo essas, mesmo assim, elas continuam trabalhando. Isso é uma coisa de caráter, mas, obviamente, os incentivos estão aí, e como Mises disse no capítulo anterior, a pessoa não tem... ela não está tomando diretamente os recursos de outras pessoas, né? Ela está obtendo esses recursos através do Estado, né? Que despersonifica o proprietário legítimo e faz com que o descaro seja muito maior e as pessoas não tenham essa preocupação de não lesar o erário ou não sobrecarregar o sistema. As pessoas simplesmente veem que eu tenho direito, então eu vou exercer esse meu direito de tomar esse recurso, né? Seguindo, enquanto, obviamente, chegando no ponto, enquanto o metalúrgico pode cortar o dedinho dele e viver o resto da vida na flauta, né? E a gente vê que realmente Mises muito atual também com as doenças e mostrando como a legislação é perniciosa, né? E ela causa realmente doenças ou atestados de doenças, né? O seguro contra doenças produz mais doença. Observações individuais feitas por médicos, bem como pela estatística, comprovam que a recuperação de doenças e lesões é muito mais lenta para funcionários públicos, empregados permanentes e pessoas compulsoriamente seguradas do que para os membros de profissões não seguradas, bem como para indivíduos também não segurados. O desejo e a necessidade de voltar a ficar bem e pronto para o trabalho o mais rápido possível são fatores decisivos no auxílio à recuperação. Sentir-se saudável é bem diferente de estar saudável no sentido médico. Importantíssimo, importantíssimo. Mises é genial. Mises, como sempre... tinha um tempo que eu não li esse artigo e realmente alguns comentários que eu fiz anteriormente, Mises veio a falar depois. Mises é genial. Essa frase aqui, esse parágrafo, esse texto é genial e sentir-se saudável é bem diferente de estar saudável no sentido médico. Então, fica uma lição aí para todos, principalmente em períodos de psicose generalizada que a sociedade está vivendo.
é isso. É, se você está bem, você está bem. E é isso. Não tem como. A, puxando um pouco para frente, mas A é igual a A. É, se você está bem, você está bem. E se o médico te diz você está bem, o médico diz que você está bem, você continua bem. É, independente, como diziam no Brasil, as pessoas acreditam mais no atestado de óbito do que no defunto, né? E essa é, é um dos dramas que traz o cientificismo da sociedade, essa crença nos especialistas, nos, nos atestados, nos documentos. É, acreditem mais em vocês, né? Acreditem mais nas coisas que estão à sua vista, no óbvio, né? Acredito mais na verdade mesmo. E eu vou seguir aqui. Uh, então vou retomar. Sentir-se saudável é bem diferente de estar saudável no sentido médico. E a capacidade que o indivíduo tem de trabalhar é basicamente independente da performance fisiologicamente averiguável e mensurável de seus órgãos individuais. O indivíduo que não quer ser saudável não é meramente um fingidor, ele é uma pessoa doente. Se a vontade de estar bem e ser eficiente é enfraquecida, doença e incapacidade para o trabalho são as consequências. Ao enfraquecer ou destruir-se completamente a vontade de estar bem e apto para o trabalho, a Seguridade Social cria doença e incapacidade de trabalho. Ela produz o hábito da lamúria, que por si só é uma neurose, além de neuroses de outros tipos. Em resumo, trata-se de uma instituição que tende a estimular a doença, para não dizer os acidentes, e intensificar consideravelmente os resultados físicos e psíquicos dos acidentes e das doenças. Como instituição social, ela adoenta as pessoas tanto corporeamente quanto mentalmente, ou, no mínimo, ajuda a multiplicar, prolongar e intensificar enfermidades. As forças psíquicas que são ativas em todos os seres vivos, incluindo o homem, na forma do desejo de ter saúde e vontade de trabalhar, não são independentes do ambiente social. Certas circunstâncias fortalecem essas forças, outras enfraquecem-nas. O ambiente social de uma tribo africana que vive da caça é decididamente calculado de forma a estimular essas forças. O mesmo é válido para o ambiente, bem distinto desse último, de uma sociedade capitalista, onde há propriedade privada e os indivíduos praticam a divisão do trabalho. Maravilhoso. Se tivéssemos uma sociedade puramente capitalista, libertária, né, sem o Estado e sem essa rede de seguridade ou essa falsa sensação, essa falsa segurança falsa que nos traz o Estado, com certeza hoje a gripe que causou todo esse frisson no mundo nesses tempos, ela com certeza não teria paralisado a vida das pessoas que estão saudáveis. Nem 2% da população mundial foi acometida dessa gripe. Desses 2%, menos de 1% que vieram a óbito, bem menos de 1% que veio a óbito. Então, não dá para realmente não enxergar a razão que Mises tem aqui de dizer em tudo que ele está dizendo, e isso intensificado por 1 milhão, Mises não teria realmente como prever e nem como ele não imaginaria situação tão radical e tão insana como a que a gente vive hoje. Mas ele poderia, se estivesse vivo hoje, ele com certeza estaria falando. Estão vendo como eu tinha razão? Quanto mais
Estado, quanto mais seguridade social, mais doença se cria, mais incapazes se cria, e a gente vê hoje uma quantidade de pessoas gigantesca, gigantesca, muito mais do que a maioria, que se acham incapazes de performar seus trabalhos, acham que tem que ficar escondidos em casa, atrás da tela do computador, fazendo reuniões pelo Zoom ou qualquer coisa do tipo, os sortudos que podem, e mesmo aqueles que não podem, que acabaram perdendo seu emprego, muitos deles acham realmente que estão fazendo o necessário para manter a sua saúde, ou mesmo para não sobrecarregar o sistema. Então, olha como esse sistema criou os incapazes, né? E ao invés de trazer o maior benefício para a sociedade, está acabando por dizimá-la, né? E esse é o que Mises provavelmente não chegou ao fundo desse raciocínio, porque ele não poderia imaginar que a sociedade poderia aceitar a sua própria destruição por causa do medo de não estar saudável, e a crença na segurança, na seguridade social, né? O Estado, então, ele está nos salvando de nós mesmos, do nosso trabalho, que é muito perigoso. Ele tem que nos mandar a assistência em termos de renda, em termos de alimento, o que quer que seja. Então, não chegamos ainda na parte do Estado prover os alimentos, graças a Deus, porque isso será o fim, mas estamos na mendicância generalizada, né? A sociedade inteira está arrumando para virar os mendigos, é a porta de entrada para o socialismo. Eu vou seguir aqui, então. Por outro lado, essas forças são ele está falando aqui da sociedade capitalista, onde a propriedade privada e a prática de por outro lado, essas forças são enfraquecidas por uma ordem social que promete que, caso a capacidade de trabalho do indivíduo seja afetada pela enfermidade ou pelos efeitos de algum trauma, ele deverá viver sem trabalhar ou trabalhando pouco, e de modo algum deverá sofrer alguma redução perceptível da sua renda. Sim. A Seguridade Social, dessa forma, fez com que a neurose do segurado se tornasse uma perigosa doença pública. Caso essa instituição seja ampliada e desenvolvida, a doença irá se espalhar, e não há reforma alguma que possa ajudar. Não se pode enfraquecer ou destruir o desejo de se ter saúde sem que isso acabe produzindo mais enfermidades. Maravilhoso. Mises conclui aqui, dando para a gente aqui o veredito, né? Ele é muito, Mises é muito como a economia é uma ciência axiomática, lógico-dedutiva, ela é atemporal, ou seja, os preceitos econômicos da época de Mises, da época de Luís XV, na época de Jesus Cristo, são os mesmos. A economia não muda, né? A economia é sempre a mesma. Mises é genial porque num tempo onde não haviam pessoas com esse arcabouço lógico-dedutivo para que ele baseasse todas as suas teorias. Sim, houveram precursores que levaram Mises a deduzir e formalizar a praxeologia, mas eles não estavam, não tinham chegado talvez no nível do Mises ainda, e o que Mises faz aqui é muito melhor do que Nostradamus, por exemplo, né? Ele prevê o que está acontecendo hoje, a neurose do segurado se tornando
uma perigosíssima doença pública e que a doença, a instituição foi ampliada, a saúde não, a Seguridade, o seguro saúde no Brasil é ampliado a todos, é universal. Então, a doença da neurose do segurado se espalhou pela sociedade de uma maneira inegável, generalizada, e não há nenhuma reforma que possa ajudar. Isso a gente tem, esse último capítulo, ele vai além, né? Porque ele fala o que pode acontecer, né? E é o que está acontecendo, essas duas primeiras frases desse parágrafo, né? Isso aqui já está acontecendo, a doença se espalhou, né? E aqui é o que nós temos que ter em mente, que não há nenhuma reforma que possa ajudar. O que a sociedade precisa, o que nós precisamos fazer com essas instituições é a abolição delas. Não é lutar para que elas melhorem. Não é reformá-las, melhorá-las de alguma maneira, torná-las mais eficientes. Não, não. Essas instituições, como a Seguridade Social, elas devem ser extintas para que a doença que já se espalhou pela sociedade seja curada. Isso quer dizer o quê? Que os pobres não terão acesso à saúde? Muito pelo contrário. É a Seguridade Social que tornou a sociedade doente dessa maneira. E é a sua abolição que vai curar a sociedade. Não se pode enfraquecer ou destruir o desejo de se ter saúde sem que isso acabe produzindo mais enfermidades. Quando você recompensa a doença, você enfraquece o desejo de se ter saúde, ou a necessidade de se ter saúde. Tomem rédea da sua vida, tomem rédea da sua saúde, controlem vocês mesmos, vocês estão no comando do seu corpo. A saúde, ela tirando alguns casos tenebrosos, mas normalmente nós estamos no comando da nossa saúde. Sejam fortes, cuidem vocês mesmos de vocês, desejem ser saudáveis e lutem de toda maneira para curar a sociedade, curar a enfermidade dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus familiares, e façam eles enxergarem que esse desejo essa falsa sensação de segurança social, de segurança da saúde, ela causa enfermidades, ela destrói o desejo de se ter saúde. Mises é fantástico. E leia o Mises. Eu sei o microfone está muito ruim, eu já estou encomendando um microfone novo, mas eu gostaria muito de ler aqui os comentários, dicas. Eu sei, deve ter ficado terrível, mas deem dicas aí de como melhorar, o que eu posso fazer. Os recursos são escassos, mas eu vou tentar trazer coisas legais. Eu estou querendo fazer uma série, começando a ler um livro e comentando. Mas enquanto eu não estou bom ainda, eu vou fazer artigos que fica bem mais curto o vídeo, e caso todo mundo fale que está muito ruim aí, eu também não perco tanto tempo lendo um livro inteiro, né? Então, obrigado aí pelos comentários, obrigado por terem assistido até aqui, e voltem sempre. E leiam mesmo, o link para esse artigo vai estar na descrição do vídeo aqui. Abraço, tchau.